Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, tá dando gosto de falar de Grêmio, né? As últimas rodadas foram de goleadas. O Grêmio que estreou num empate lá contra o Brasil de Pelotas. Depois vem, com a carroça e passando por cima de todo mundo. Agora nós teremos dois bons confrontos, dois bons testes. Estamos em um início de trabalho. Precisamos ter calma. Eu digo pra vocês, né, quem me acompanha aqui nas lives que eu faço no canal, quem me acompanha desde o ano passado, eu sempre disse, olha, quando o Renato sair, quando chegar um novo treinador, eu acho que a gente vai precisar ter muita paciência, porque não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão acontecer. Então, há uma surpresa muito grande já com o Grêmio rendendo e dando tantos frutos, vamos dizer assim, taticamente dentro de campo, e não só taticamente, mas também o físico e outras situações que a gente vem acompanhando. Então é muito importante esse progresso que nós vamos acompanhando neste momento do tricolor. Mas temos situações que precisam ser corrigidas. Situações importantes que foram pontuadas pelo treinador na coletiva. O Gustavo Quinteiros, ele disse que ainda falta muito trabalho. Precisa de mais tempo, mais trabalho e principalmente mais reforços. Ele vem batendo muito nessa tecla dos reforços nas últimas coletivas. Nos bastidores, se entende que há um trabalho em progresso. Há um trabalho que está melhorando jogo após jogo. E por isso há uma confiança muito grande que o Grêmio vai melhorar ainda mais. Não só pelo trabalho do Quinteiros, que vem sendo muito bem executado, mas também com a chegada de reforços que o treinador hoje pede bastante. A partir de agora, desde as últimas partidas, se começam as dúvidas sobre escolhas. Grando ou Volpe? Dodi ou Cuejar? Sim. Monsalve ou Cristaldo? O Quinteiros, ele não fala sobre titulares. Ele diz que todos os jogadores podem jogar. Ele quer ter no mínimo 2 jogadores por cada posição. Ele fala em 2 titulares por cada posição, por cada lugar de jogo. Ontem, para vocês terem uma noção, ele chegou a dizer que o Dodi e o Cuejar jogam de forma muito semelhante, que são jogadores muito parecidos. Eu até acredito que naturalmente agora, com o passar dos jogos, o Cuejar vai sim acabar sendo o titular, vai acabar sendo a dupla com o Vijaçante. Mas nas coletivas, o próprio Quinteiros trabalha sempre com essa ideia de que tem 2 titulares na posição. Hoje nós temos 2 titulares em outra posição. A meia, Monsalve e Cristaldo. É a grande dúvida, talvez, do time hoje. De acordo com o treinador, os 2 terão minutagens e são muito importantes para o progresso do Grêmio. Ele trouxe uma visão, até que é compartilhada por muitos, de que Monsalve e Cristaldo não são exatamente jogadores da mesma função. Eles não fazem a mesma função dentro de campo. Que o Monsalve é aquele meia mais armador, aquele cara que distribui melhor o time, e que o Cristaldo já é aquele meia mais atacante, aquele cara que pisa na área, que hoje, a gente analisando o Grêmio dentro de campo, é o que beneficia mais o Bright White, por exemplo. Porque o Bright White, ele sai da área, ele sai e fica como um para-brisa, né? Um limpador de para-brisa ali, corre para um lado, corre para o outro e puxando a marcação. Ontem mesmo isso aconteceu durante a partida. Ele puxava a marcação tanto para um lado, puxava a marcação para o outro e o Cristaldo ficava muitas vezes livre para infiltrar. Então a visão do treinador, ela é compartilhada por muitos aqui nas redes sociais, que eu vejo vocês comentarem, e muitos outros também que também falam sobre a posição desses 2 jogadores. Um dos planos do treinador é, como eu disse, é ter 2 jogadores por cada posição. E na meia nós estamos muito bem servidos. Ao que tudo indica, nesse primeiro momento, Cristaldo deverá ser o titular do Quinteiros, muito por conta dessa situação com o Bright White que eu disse para vocês. Nós estamos começando a semana Grenal, mesmo que haja um jogo contra o Juventude no meio do caminho. E o Quinteiros ontem falou sobre isso também. Ele chegou a trazer detalhes da preparação para o Clássico. Ele quer ter uma equipe 100% para o jogo. Ele entendeu a importância do Clássico Grenal.
e principalmente a importância do Octa. Ele disse que há expectativa de que o Grêmio poupe jogadores, sim, contra o Juventude. Alguns jogadores mais desgastados, alguns jogadores que já vêm de sequência, embora a grande maioria tenha sido poupada contra o Monson. Alguns jogadores vão ser poupados, principalmente por conta da viagem até a Serra e tudo mais, já que o Grenal é no próximo sábado. Mas só após o jogo contra o Juventude, ele vai analisar posição por posição do rival para ter uma ideia do que eles precisam fazer dentro de campo. O Grenal, sem sombra de dúvidas, é a prioridade do Gustavo Quinteiros nesta semana. Bom, como eu disse ali no início do vídeo, ele falou sobre transferências, falou sobre reforços, e ele voltou a cobrar a direção, entre aspas, né? Mas ele vem dando sim essas deixas para a direção por conta dos reforços que o Grêmio precisa. Ele não fala justamente em reforços, né? Ele fala reposições. Ele cita a saída do Reinaldo, do Jeromel, do Rodrigo Caio, do Soteldo, do Diego Costa. Ele fala sobre contratações. O Quinteiros ontem ele chegou a citar 2 zagueiros, laterais, e aí ele fala no plural, laterais esquerdos. Então ele quer mais um lateral para a esquerda e não só o Esteves, né? Ele fala no plural e ele fala 2 laterais, depois em seguida um extrema, e aí ele cita até um extrema com urgência, e um atacante de área. Esse atacante de área, ele pode ser até esse extrema, desde que esse extrema tenha essa habilidade de jogar por dentro também. Então vejam só como nós estamos atrasados na busca por reforços, né? O Quinteiros ele cita 2 zagueiros, laterais, e aí ele fala no plural, ele cita extrema, com urgência, e fala sobre mais um atacante para caso haja alguma coisa ao longo da temporada, o Grêmio não fique na mão. Hoje tem Bright White, tem Arezzo, mas ele quer ter mais um jogador naquela posição, ou até mesmo um ponta que faça aquela posição também de jogar por dentro. Ele fala muito, aí é que tá, ele é um cara que ele tá muito focado no planejamento para a temporada. Ele fala muito de Copa do Brasil, fala muito do Campeonato Brasileiro, fala muito também sobre a Sul-Americana, e ele tem essa noção de que para competir nessas 3 competições, essa ficou boa, né? Ele precisa de um time, ele precisa de um grupo bem estruturado. E ele sempre cita isso. Para a gente poder competir, para a gente poder alcançar o que é hoje almejado, o que é planejado, nós precisamos de um grupo maior. E é isso que ele coloca nas coletivas. E ontem chegou a colocar isso na entrevista pré-jogo, aquela entrevista que os treinadores dão ali para os repórteres da televisão antes da partida começar. Ele cita um problema que o Grêmio teve no ano passado, que foi a situação defensiva, que tomamos muitos gols. Por isso o Grêmio precisa reforçar. Uma outra situação que ele vê também é o elenco do Grêmio ser muito jovem. O elenco do Grêmio era muito jovem, tinha muitas peças muitos guris que muitas vezes não tinham a maturidade. Ele falou que ao longo do ano, algumas dessas peças irão ser emprestadas para que justamente ganhem mais rodagem e quando retornarem ao Grêmio tenham mais experiência. A gente está vendo, né, o caso do Ronald aí, que está sendo o Grêmio está tentando negociar, já houve propostas e tudo mais, já trouxe para vocês aqui, mas nenhuma chegou ao que o Grêmio planeja, né? O próprio Mila é outro jogador que o Grêmio quer negociar, enfim. Camilo, gurizada, ele falou sobre reforços, falando sobre situações. Camilo, né? Na coletiva, o Quinteiros praticamente confirmou a contratação do Camilo. Disse que o Camilo tá acertado e tudo mais. Nos bastidores, o Grêmio trata ainda com muita cautela essa situação. O Grêmio está aguardando um posicionamento do Grozny, o time lá da Rússia, que é o clube do Camilo. Eles não estavam muito solícitos a negociar o Camilo, é importante que se coloque isso aqui. O Camilo, com tudo que está acontecendo lá na Rússia, guerra e tudo mais, ele acabou se assustando, saiu de lá, não está querendo voltar. Mas nas últimas horas houve um avanço bem importante, bem significativo nessa situação, e a ideia é que ele seja assim reforço do Grêmio no início dessa semana. Essa história já deve se desenrolar. Tá? Mas há ainda essa cautela nos bastidores, embora o próprio Quinteiros já tenha confirmado a chegada do volante aí nos próximos dias. Bom, agora saindo um pouco sobre essa situação do Quinteiros, né, sobre a coletiva do Quinteiros, a gente precisa falar sobre outro jogador, o Amuzu, né? O Amuzu, nas últimas horas,
teve uma situação com a Napoli, ou Napoli, enfim. É a Napoli, é o Napoli. Interessa o que é o Napoli, enfim. A Napoli ou o Napoli saiu dessa história toda nas últimas horas porque eles tiveram um avanço com outro jogador, tá? Só que o Grêmio que aguardava um posicionamento do Amuzu começou a olhar outras alternativas no mercado. O Amuzu não respondeu, esperava-se na sexta-feira um posicionamento, todo mundo em silêncio, ninguém falou mais nada, o Grêmio esperando. O que se diz nos bastidores? A gente fez a nossa parte, fizemos uma boa proposta, uma proposta competitiva, né, em relação às outras. Só que há também o entendimento de que se ele está focado em ir para a Europa, se ele está focado em ir para outros clubes e aí deixar o Grêmio de stand-by, e caso dê tudo errado com os outros, ele vem para cá, o entendimento é que daqui a pouco ele chega aqui, não está focado, não queria vir para cá, e aí é mais um jogador que está aí. Então o Grêmio também tem esse entendimento, essa posição do jogador desagradou bastante nos bastidores, e o Grêmio já busca outras alternativas. Hoje pela manhã, a imprensa uruguaia trouxe como informação de que o Grêmio tem uma negociação avançada com o Christian Oliveira, um jogador uruguaio, 22 anos, jogador que está atuando no Los Angeles FC. Essa publicação feita pelo repórter Buissan, hoje pela manhã, né? Christian Oliveira tem negociações avançadas com o Grêmio do Brasil. A informação quem trouxe foi o Diego Jocas, né? Para o Polideportivo lá do Uruguai. Lá no Uruguai, inclusive, os repórteres têm uma relação muito próxima com os jogadores, muitos até têm uma relação com os empresários e tudo mais, e muitas dessas informações acabam vazando pelos próprios jogadores. Não tem uma confirmação de que o Grêmio negocia realmente com esse jogador. Aqui no Grêmio é tudo muito silencioso, tudo tratado dentro de 7 chaves até o momento, muito difícil de descobrir essas informações, mas é o que traz a imprensa uruguaia, a gente fica sempre de olho para saber o que pode acontecer, mas o Buissan traz como uma negociação avançada. Deixa eu trazer para vocês aqui para a gente poder dar uma olhadinha nos números, né, do Christian. Olha só. Christian Oliveira, ali, 22 anos, jogador uruguaio, 1,70 m, o pé é o direito, ele tem jogado pela ponta direita, tá? Ele formou carreira, no caso, no Rentistas, depois foi vendido para o Almeria, veio para o Peñarol por empréstimo, lá no Almeria ele não conseguiu se firmar, ó, tanto que ele vai para lá em setembro de 2020 e vem pro Peñarol em abril de 21, ou seja, ficou meses ali, né? E já voltou por empréstimo. Depois ele voltou pro Almeria em 29 de junho, em 30 de junho, no mesmo ano ali, ele acabou emprestado pro Boston River. Depois voltou pro Almeria e foi vendido por 4.100.000 euros pro Los Angeles em agosto de 2023. Por lá é onde ele vem se destacando, tá? Aqui, por lá ele fez 7 jogos nesse ano. Não é esse aqui não. Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Não, aqui é que tá errada a competição. MLS, aqui, rapaz. Ó, ponta direita, como eu disse pra vocês. 25 jogos, iniciou em 24, tá? Ele tem 7 gols e tem uma assistência. Nesse momento é onde ele vem vem tendo o seu destaque lá no Los Angeles FC, clube lá da MLS. Tá bom, gurizada? A gente vai acompanhando essa história, qualquer novidade eu te trago aqui no nosso canal e a gente vai acompanhando as tratativas, as negociações e as buscas do Grêmio no mercado de transferências. Valeu? Grande abraço e até a próxima. Tchau.